Você já acordou no meio de um negócio que você acha que era um sonho? Aí você viu aquela cena e aí você voltou a dormir e quando você acordou você tava com aquilo na sua mente sem entender o que tinha realmente acontecido? Pois é, vou contar pra você e não acho que eu sou maluca não, porque eu tô vendo muita gente falando sobre isso, né, na internet atualmente. Como eu não tenho ninguém para conversar sobre essas coisas loucas, estranhas, né, eu vim aqui dividir com vocês o que aconteceu. Eu tô meio querendo ficar gripada e tô aqui segurando, né? Claro que eu sei que de acordo com a psicossomática, né, tudo que significa e tal, né? Tem a questão do vírus aí, né? Tem. Porém, eu só deixei o vírus me pegar, né, por conta aí do que significa internamente, mas isso não vem ao caso desse vídeo. E aí, também não sei se foi a impressão de um vídeo que eu assisti ontem, de um rapaz falando sobre os seres multidimensionais, interestelares e tudo mais. E aí, essa noite, eu sempre durmo de bruço. Quando eu acordei, que eu tive esse relâmpago aí, né, de consciência e depois voltei a dormir, eu tava deitada, né, de barriga pra cima e tinha um ser. Não consegui distinguir, né, assim, ver claramente formas e definir, né, e tudo, mas tinha um ser muito grande em cima de mim, com a mão na minha cabeça e tipo com um vidro de remédio pingando na minha boca. E eu tava com a boca aberta, né? E aí eu vi que eu tava com a boca aberta e aí eu fechei a boca, virei do lado e continuei a dormir. E aí o que acontece? Quando eu acordei de manhã, me veio isso de novo, né? Poxa, que sonho estranho, isso parecia tão real. E fiquei com isso, né? E aí, passou mais ou menos uns 20 minutos, eu lembrei que já tem vários e vários meses que eu acordo de noite e eu tô com a boca aberta. E eu sei que eu tô com a boca aberta porque ela começa até a doer. Aí quando eu acordo, o mais louco é o seguinte: eu deito de bruço e aí nessa hora que eu acordo com essa minha boca aberta doendo, eu tô com a mão assim. E aí eu pego essa mão aqui, fecho a boca, né, e viro de lado e volto a dormir. E por que eu sei que eu tô dormindo com a mão na cabeça? Porque eu sempre durmo de pulseira. Aí quando eu acordo, a minha testa tá toda cheia de bolinha dessas pulseiras. Quando eu comecei a acordar com essas bolinhas, eu não tava entendendo de onde vinha isso, né? Porque meu travesseiro é macio, não tem nada lá, né, pra falar assim que era alguma coisa do travesseiro, da coberta. Que aí eu acordo, né, marcado disso, não é. Aí, depois de algum tempo, né, eu entendi que eram as marquinhas da pulseira. Até quando eu tinha que sair, eu gravava vídeo, alguma coisa assim, a testa, né, toda cheia de marca, de bolinha. Aí eu ficava pensando que o povo olhar pra minha cara e pensar, né, que é isso, que essa doida tá com isso. E aí eu fui lembrar, né, disso, que já tem um tempo, vários meses, que eu ando acordando com essa boca aberta no meio da noite. E isso é muito louco. Aí, né, a minha racionalidade, né, o meu ego, falou assim pra mim: ai, Agatha, talvez, né, essa de hoje é porque você tá aí querendo ficar meio doente e o ser veio, né, colocar umas gotinhas aí de um remédio interestelar pra você sarar. Mas aí eu pensei, né, bom, se ele sabe que eu estudo isso, se eu acordasse, eu não teria medo disso? Pra que ele não falou comigo, né? Tipo, ô, dona Agatha, tá na hora de você tomar o seu remedinho, né? Vamos lá. Pra que simplesmente me pegou, né, de noite dormindo, me fez abrir a boca pra despejar isso lá? Eu achei muito estranho. E aí eu fui olhar, né, na internet pesquisar, eu vi várias pessoas falando, né, que tem alguns seres que não são do bem, que eles sugam energias das pessoas quando elas estão dormindo. No meu caso, assustou, né? No meu caso, eu não senti que eu estava sendo sugada, eu senti que estava colocando umas gotinhas aí dentro da minha boca. Eu fiquei pensando, né, muito sobre isso e pesquisar e vi muito relato muito louco, e aí eu decidi compartilhar isso aqui com vocês. Já aconteceu isso com você?
um sonho assim meio louco? Antigamente eu sonhava que eu tava tipo em hospitais, em outras dimensões. E aí quando eu acordava super cansada, porque a gente ficava pulando, né, de buraco em buraco, e aí saía, né, de um lugar no outro, tinha que fazer os parangolê lá, né, nos hospitais e tudo mais. Aí já tem um tempo que eu não sonho com isso. E aí eu quero saber de vocês, já teve algum sonho assim? Você depois acorda, né, no outro dia você tá cansada, como se você nem tivesse dormindo, se tivesse, né, fazendo esse trabalho, porque realmente, quando a gente dorme, a gente faz esse trabalho espiritual do outro lado, de lá. Mas aí, como eu não converso com as pessoas sobre isso, né, queria saber, de vocês, já aconteceu isso com vocês? O que vocês andam sonhando? E esse negócio, né, você já acordou também sentindo que estava sendo sugado, ou sentindo que estavam colocando alguma coisa em você? E hoje eu ainda não tive tempo de fazer nada sobre isso. Mas aí quando for mais no final, né, do dia, eu vou pegar a minha mesa psiônica rosa, que ela sempre dá as respostas, né, daquilo que a gente precisa. Vou perguntar para ela. Tem umas pranchas, né, uns gráficos com algumas possibilidades, né, tanto de quem pode ser, né, quanto do que pode ser que estava sendo colocado, retirado, sei lá. E aí eu vou pesquisar sobre isso, fazer essa investigação em mim. E depois ainda vou jogar no portal de Sirius, porque se for uma coisa boa, né, ele vai potencializar. Se for uma coisa ruim, ele vai tirar também. Que aí uma das coisas que eu recomendo, né, pra você também, se isso vive acontecendo, vai atrás aí de alguém que atende, né, com esse tipo de terapia energética, terapia multidimensional. Faz, né, umas limpezas. Tudo que você acha, né, que possa limpar, você usa, né? Não é só uma coisa em si. Mas procura alguém que trabalhe com isso para te ajudar. Eu não atendo particular. Sempre quando eu faço os atendimentos é só em grupo. Então também nem precisa para falar assim, né? Que ela tá indicando isso porque ela quer atender, né? Quer dar mentoria, quer dar consultoria. Não. Eu não atendo particular, já tenho vários anos. Isso que eu disse, procure alguém, né? Aí, de sua confiança também, de preferência, porque depois eu vou contar pra vocês dos 3 piores cursos que eu já fiz, não, dos 2 piores que eu já fiz e do um que seria o terceiro que eu consegui cancelar a tempo, porque tem que ser pessoas de confiança para fazer esse tipo de trabalho, ok? Então fica aí, né, o compartilhamento dessas situações aí, né, estranhas da Agatalândia. Se vocês tiverem alguma coisa para compartilhar, depois eu venho aí para ler, né? A gente conversar um pouco sobre isso, ok? Beijos da Agatha Harper e até mais.